Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Dando continuidade aos vídeos que eu estava fazendo, mostrando um pouco mais do meu processo, alguns trabalhos que eu estou executando. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre composições e qual seria a importância delas e como é que a gente pode pensar elas assim. No meu dia a dia, muitas vezes eu acabo não fazendo isso talvez da maneira mais adequada, assim. A gente acaba tendo que correr muito. E eu tenho que muitas vezes partir direto para o 3D, fazer uma blocagem lá dentro. E isso às vezes pode ser um pouco problemático, porque o que acontece? Quando a gente faz uma composição, não precisa necessariamente já ter uma ideia final de acabamento, de cores, ou até mesmo de luz e sombra, mas muito mais dos elementos que vão compor. É muito um trabalho de semiótica aqui, de entender como tu vai inserir essas questões de contraste, escalas e simbolismos, de certa maneira, né? Do que já sair direto para um resultado final. E quando muitas vezes a gente pega um programa 3D, já joga luz lá dentro, já joga vários objetos finais, já joga textura, fica muita coisa para administrar. Não é impossível, claro. É possível tu pegar e já colocar uma câmera e ir mexendo ali por dentro e, enfim, ter umas ideias legais. Mas às vezes pode ser um pouco demais toda essa informação para tu conseguir administrar de uma só vez, né? Então, o que muitas vezes o pessoal costuma indicar que a gente faça é justamente um processo mais simples no início, que permita que tu tenha um controle total desses elementos que eu citei e de outros. Então, nesse caso, o que eu estou fazendo aqui são thumbnails de 2 valores no primeiro momento, em que eu faço uma descrição dos elementos principais e depois eu jogo um segundo valor de cinza, recortando com branco também, e mais pra frente eu vou jogar um gradiente só pra ter uma noção de onde é que vai incidir mais luz e onde vai ter um pouco mais de sombra, assim. E o interessante, assim, desse tipo de técnica de thumbnail é que cada pessoa acaba fazendo de um jeito, assim. Eu já vi vários ilustradores, concept artists, que eles costumam fazer de maneiras diversas. Tem pessoas que gostam de recortar tudo com laço, fazer direitinho, pintar dentro das camadas, botar um pouquinho de textura, chegando a um ponto, às vezes, de tornar esses thumbnails, essas miniaturas, quase que, digamos assim, em mini pinturas digitais. Até mesmo, muitas vezes, é possível tu pegar essas miniaturas, dar uma melhorada neles, dar uma refinada e transformar elas em umas pinturas digitais, assim. Muitas vezes é o início, é a base para muitas pinturas que a gente vê em ArtStation. Geralmente o pessoal costuma fazendo esses estudos em preto e branco, pega o que acaba gostando mais, amplia ele e começa a fazer ajustes, seja de deixar com mais detalhes, refinar mais a luz e sombra, ou muitas vezes só usar de uma base para começar a construir por cima uma linha, sabe? Por isso que eu digo que esse processo de thumbnail ele é muito livre, assim. Ele é muito semelhante ao processo de storyboard. A diferença é que eu acredito que o storyboard ele acaba sendo muito mais próximo do quadrinho em relação à sequência das imagens e como tu consegue fazer para o espectador entender o que vai acontecer a cada painel. Fora que também, geralmente no storyboard, mais tradicionalmente, claro, se usa muito mais linhas acima de se usar contrastes e manchas, né? A ideia justamente dessas composições, como eu falei, é eu conseguir entender e abstrair ideias a partir disso. Vocês devem estar se perguntando sobre o que são essas manchas que eu estou fazendo, né? Eu até numerei ali, elas parecem ser uma sequência. Basicamente são 6 frames que faltam para eu finalizar a minha série autoral do Dust Rider. São 6 cenas que eu quero compor ainda para poder fechar a história. E alguém vai perguntar, por que tu não fez isso antes, Marcos? E eu vou dizer, porque eu não me organizei. Eu vou ser bem sincero, assim, não vou mentir em relação a isso. O que aconteceu no caso do Dust Rider é uma coisa que acontece recorrentemente em alguns trabalhos pessoais meus. Eu começo fazendo uma coisa, eu me empolgo com ela e eu meio que aumento a proporção dela. Nesse caso, eu comecei fazendo alguns estudos de anatomia animal, porque eu estava, na época, dando uma olhada em umas aulas que eu tinha do escolismo antiga da Terry Whitlash, que é uma ótima instrutora de anatomia animal. E a partir disso eu criei o design da Dust Rider, ou galináceo, como eu gosto de chamar, que é uma galinha dinossauro, né? Mas
como eu havia já tido todo o processo de compor ela, feito a escultura no ZBrush, pensei até uma cela para ela, eu comecei a criar todo um universo em volta de um personagem, né? Pra mim foi muito uma história de, olha, tem essa galinha dinossauro, vamos tentar criar uma história, então vamos mostrar ela sendo encontrada por uma pessoa que vive num mundo diferente, assim, meio desértico, ela tem que usar uma máscara de oxigênio e ela parece uma coisa meio coletora, assim, aquela coisa bem nômade, assim. Daí eu comecei a fazer toda uma pesquisa, enfim, para me inspirar roupas mais desérticas, um design que acaba lembrando muitas vezes o Star Wars em certo ponto, que é até um pouco de tecnologia misturado com aquela coisa mais tradicional de antiguidade. É uma coisa bem interessante se fazer quando tu vai criar coisas novas, é ter uma proporção 90-10 ou 80-20, ou seja, 80% baseado na vida real, 20% imaginado ou recontextualizado. Enfim, essas proporções tu pode sempre ir adaptando conforme o tipo de criação que tu for fazer. Mas voltando aqui em relação às composições, eu tenho mais 6 quadros para contar e basicamente vamos ver se vocês conseguem adivinhar olhando assim, ou depois quando eu for escrever o texto vai ficar mais claro o que é cada cena. Mas basicamente na continuidade da história que a gente estava contando, a gente tinha vamos chamar assim, um galináceo sendo encontrado pela Nômade. A Nômade vai embora com ele. Ela é stalkeada por uma criatura desconhecida. Ela chega numa vila onde tem essas 3 senhoras místicas, que são baseadas na mitologia grega das Moirais. Elas presenteiam ela com uma planta, que parece ser mágica, enfim, parece ter propriedades mágicas, ainda mais num lugar desértico desse planeta. E ela parte no dia seguinte. E o que acontece depois que ela parte é basicamente o que eu estou representando aqui. Eu quero demonstrar que ela vai passar por um vale, digamos como se fosse um cemitério de elefantes, assim, certo? E nesse cemitério de elefantes ela vai encontrar meio que o nêmesis do galináceo, que é o Dustcrawler, que ele é quase como se fosse um jacarezão da areia, assim. Ele se esconde embaixo da areia. É um design que eu pensei muito semelhante ao jacaré, quando tu vê ele tipo num lago, tu vê só a parte de cima, só o topo dele, e dele dá aquela bocada, né? Ele fica muito escondido. É a mesma lógica, só que na areia, assim. Então ele tem um design que acaba lembrando isso. Então a lógica, nesse caso, seria ela vai cruzar esse lugar e ela vai sofrer uma emboscada desses animais e ela vai ter que correr, pular um penhasco, vai conseguir fugir, aquela coisa bem épica, mas um deles vai conseguir se grudar no galináceo, eles vão cair no chão, a plantinha vai quebrar, enfim, vai se esparramar por tudo. Mas como eles vão estar tipo numa área com vários penhascos, eles vão estar num lugar alto, e nesse lugar alto eles vão ver, digamos, a plantinha quebrada, saindo voando com o vento. E quando pararem para olhar isso, eles vão ver que eles estão num vale e que na frente deles tem um oásis. E assim vai acabar a história. Então, basicamente, esse é o roteiro todo, né? Eu tinha pensado isso lá atrás e, assim como eu falei para vocês, esse tipo de planejamento em relação ao que vocês querem fazer, principalmente se vocês gostam desse tipo de coisa de criar as próprias histórias, criar uma própria propriedade intelectual, quanto mais planejamento, mais pré-produção vocês tiverem antes de fato de ir para umas imagens finais, esses keyframes, enfim, style frames, vai ficar mais rico o trabalho. Esse foi um dos motivos pelos quais eu quis voltar um pouco atrás. Eu senti que não só em relação a deixar mais rico, mais interessante e poder testar câmeras, como vocês veem aqui, eu tenho 3 opções para cada uma dessas cenas, eu também vou conseguir, como é que eu posso dizer assim, pensar ideias antes de ir pro 3D. O 3D às vezes acaba sendo demais, sabe? Eu posso pegar qualquer uma dessas 3 ideias agora, colocar lá no 3D e testar com câmeras e ter mais ideias. Mas aqui já é um início, entende? E aqui eu não estou preocupado com acabamento, aqui eu não estou preocupado com textura, eu não estou preocupado nem em definir direito o personagem. Como vocês podem ver, fica literalmente como é que eu vou dizer assim, aqueles biscoitos de Natal, assim, como é que é? O Gingerbread Man. Fica parecendo um bonequinho de biscoito mesmo. Fica bem feio, assim. E não tem um problema, como eu falei. A execução do thumbnail, a importância dele, é planejamento, acima de tudo, sabe? O quanto tu vai querer planejar essa cena, o quanto tu vai querer refinar esse planejamento, depende muito de como tu vai executar. Como no meu caso eu uso uma base 3D, não vale a pena pra mim refinar tanto assim o thumbnail. Eu poderia adicionar detalhes, tentar botar alguma coisa, mas como eu já tenho o personagem pronto, modelado, boa parte dos cenários eu também já tenho eles prontos, que são alguns assets prontos que eu adapto e depois pinto por cima,
eu não vejo muito sentido aqui em querer refinar tanto. Seria muito mais útil, por assim dizer, eu simplesmente entender essa abstração de onde vai vir a luz, de onde é que vai ser as formas, qual vai ser a proporção que cada coisa vai ter na cena. Como vocês podem ver, eu comecei a desenhar uma parte ali, e acho que isso é uma coisa importante de falar em relação ao thumbnail, novamente, que não tem muito porquê, muitas vezes, dependendo da cena, tu ficar preso a um processo no thumbnail. Tu pode, como eu falei, fazer esse jogo de preto e branco, um pouco de cinza e recortar, e depois jogar uns gradientes. Mas eu também posso pegar e fazer um esboço de linha, de base, justamente quando eu tiver cenas mais fechadas, em close, que eu quero entender o que está mais na frente. Nesse caso, eu tenho umas cenas ali em que eu vou ter talvez um close mais fechado do personagem, em primeiro plano. Então eu estou tentando entender como é que eu posso representar isso graficamente em relação à escala, por isso que eu acabo meio que me utilizando assim, das linhas, né? De uma maneira que eu consiga ter uma compreensão mais clara do que está acontecendo ali, sabe? Esse trabalho, como eu falei, de planejamento, ele é essencial, assim, e quanto mais vocês planejam, mais interessante vai ficar o trabalho lá na frente. E isso acontece para qualquer disciplina dentro da arte conceitual. Quando tu vai fazer um personagem, testar as silhuetas dele, entender a proporção das formas, isso vai deixar essa parte já interessante, e tu vai poder seguir para detalhes maiores, tu vai poder entender como é que são os contrastes dentro da roupa dele, só com manchas. E depois tu já pode partir para fazer uma line art prévia, entender como é que são esses detalhes, entender o quanto de detalhes tem, quanto respiro tu tem. Mas esse tipo de etapa, tu pode fazer claramente, digamos assim, numa imagem final e direto para um acabamento final. Mas quando tu tem esse respiro de pensar antes, principalmente se tu tá querendo criar uma coisa nova, uma coisa um pouco diferente, sempre vai ser interessante tu poder planejar com mais calma, entende? Eu sempre advogo que quanto mais tempo tu gasta na pré-produção, mais rica vai ficar a produção. E o trabalho, pelo menos de concept art, é basicamente pré-produção. Então não faz muito sentido às vezes tu te desgastar querendo ir para uma imagem final, sabe? Tu vai ter tempo suficiente para fazer aquilo. É muito difícil também, eu diria, tu ter uma pré-produção boa e tu tem uma imagem final ruim. Claro que às vezes tem que dar uma treinada em render, tem que dar uma treinada nessa parte de brushwork, mas não é algo que é impossível assim, de se aprender e que não tem muito como retomar, digamos, a peça é irretocável. Assim. Eu sempre acho que as peças finais elas têm como tu conseguir dar um jeito. Então é isso, pessoal. Basicamente, eu quis falar um pouquinho sobre como pensar as composições e qual seria a ideia de fazer esse tipo de planejamento e como a gente consegue tirar melhor proveito desse tipo de coisa. Eu espero que vocês tenham gostado, deixem um like, não se esqueçam de comentar, se inscrever e todas essas coisas que os outros canais falam. E eu tenho que falar também, né? Um abraço.